noite, me casei. Depois que tudo terminou, meu pai finalmente apareceu, e trocamos algumas palavras que o fizeram chorar. Agora, me sinto horrível por ter causado isso, mesmo sabendo que talvez ele merecesse ouvir tudo o que foi dito. Para dar um pouco de contexto, meu noivo e eu ficamos noivos há cerca de 5 meses. Nenhum de nós queria um casamento grandioso, com centenas de pessoas ou em um local luxuoso. Decidimos que seria em nosso quintal, simples, apenas com os familiares e amigos mais próximos. Queríamos algo íntimo, especial, e nosso foco era a nossa conexão, o amor que construímos nos últimos 4 anos. Esse dia era nosso. Além disso, era o nosso aniversário de namoro, e isso tornava a data ainda mais simbólica. Mesmo sendo um casamento pequeno, não era algo que pudesse simplesmente ser remarcado. Decoradores, fornecedores, já estava tudo organizado. Mas, acima de tudo, eu não queria mudar a data. A verdade é que isso significava muito para mim. Meu pai não estava pedindo para adiar o casamento por algo realmente importante, algo que justificasse um adiamento. Não. Ele queria que eu mudasse o meu casamento porque o meu irmão, o filho de ouro, estava na cidade e organizou uma viagem de acampamento para o mesmo fim de semana. Sim, você ouviu bem. Ele achava que uma viagem de acampamento era mais importante que o meu casamento. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Que tipo de pai faz isso? Na semana passada, ele me ligou e disse que não poderia comparecer ao casamento. Deu uma desculpa esfarrapada, dizendo que tinha uma emergência médica. Eu sabia que aquilo não fazia sentido, então o pressionei. Sabia que havia algo mais e finalmente, depois de muita insistência, ele confessou, havia aceitado participar da viagem surpresa que meu irmão organizou, e claro, as datas coincidiam com o meu casamento. Naquele momento, meu coração se partiu. Não era a primeira vez que ele escolhia meu irmão em vez de mim, mas eu esperava, talvez ingenuamente, que dessa vez fosse diferente. Afinal, era o meu casamento. O meu grande dia. Mas, para o meu pai, a viagem de acampamento era a maior prioridade. Meu irmão só voltava para casa por algumas semanas a cada ano, e ele não queria perder a oportunidade de passar esse tempo com ele enquanto estava aqui. Ele tentou me convencer de que remarcar o casamento seria fácil. Segundo ele, não seria um grande problema, já que não estávamos planejando um casamento enorme. Era só avisar algumas pessoas e ajustar com os fornecedores. Mas a verdade é que a data tinha um significado muito especial para mim. Não era apenas uma questão de logística, era sobre o valor emocional daquele dia. Tentei explicar isso a ele. Tentei mostrar o quanto aquele dia importava para mim e para o meu noivo, mas depois de conversar por algum tempo, percebi que era inútil. Meu pai já havia tomado sua decisão. Ele já estava com a mente feita e iria na viagem de acampamento com meu irmão. Para ele, isso era mais importante do que estar presente no meu casamento. Não foi uma grande surpresa, para ser sincera. Meu pai sempre escolheu o meu irmão. Ele sempre foi o filho favorito. Meu irmão, Fábio, nome fictício, é 3 anos mais velho que eu e sempre foi o garoto prodígio. Ele era talentoso em tudo o que fazia, enquanto eu era apenas uma criança comum. Naturalmente, isso fez com que ele recebesse muita atenção de todos, enquanto eu acabava sendo deixada de lado. Eu costumava sentir muita inveja dele. Eu queria ficar feliz pelo meu irmão, queria ser a irmã orgulhosa, mas era difícil. Ele sempre foi um garoto mimado, com um ego enorme e superinflado. Ele sabia que era bom em muitas coisas, e toda essa atenção o tornava ainda mais arrogante. Ele realmente acreditava que era um presente de Deus para a humanidade. Em resumo, ele era insuportável. Além disso, era um pouco valentão comigo, o que fez com que nunca nos dessemos bem. Quando ele finalmente foi para a faculdade, eu fiquei feliz em vê-lo partir. Durante esse tempo, nossos pais se divorciaram. Eu estava no ensino médio quando aconteceu, e tudo ficou ainda mais complicado quando minha mãe teve um caso com um amigo da faculdade. O divórcio foi extremamente desagradável, deixando um gosto amargo em todos nós. Felizmente, meu pai concordou com a guarda compartilhada com minha mãe, apesar de tudo.
Se eu puder ser honesta, diria que o divórcio era algo que todos já esperavam. A única surpresa foi o fato de minha mãe ter tido um caso, mas ninguém ficou realmente chocado com o divórcio em si. Para quem estava de fora, era óbvio que isso aconteceria, pois enquanto eu me lembro, meus pais viviam brigando. Nenhuma das minhas memórias de infância inclui meus pais sendo felizes juntos. Quando estávamos com outras pessoas, ou durante as férias e feriados, eles colocavam uma cara feliz pelo bem da família, mas era apenas uma fachada. Em casa, a realidade era completamente diferente. Havia semanas em que mal se falavam ou sequer se olhavam. Dormiam em quartos separados. Tenho certeza de que, com o tempo, eles simplesmente deixaram de amar um ao outro. Permaneceram juntos apenas por obrigação, e nenhum dos dois fez qualquer esforço para mudar isso. Eventualmente, minha mãe acabou tendo um caso. E embora eu não esteja tentando justificar o que ela fez, meu pai também não era uma pessoa fácil de conviver. Durante o período em que minha mãe teve o caso, o casamento estava em uma fase particularmente difícil. Eles brigavam quase todos os dias, e meu pai começou a beber, o que só tornava as discussões ainda mais intensas. Até que, um dia, minha mãe finalmente disse a verdade para ele a respeito do caso e saiu de casa. Mesmo depois de sair de casa, minha mãe ainda tentou manter contato conosco. Pelo menos, ela fez o possível para se comunicar tanto comigo quanto com meu irmão. Eu era a única que respondia às suas mensagens. Meu irmão, por outro lado, a ignorava completamente. Ele nunca conseguiu perdoá-la por ter traído nosso pai, o que, honestamente, era algo esperado. Desde pequenos, meu irmão e meu pai sempre tiveram uma ligação muito especial. Para mim, sempre foi muito claro que meu pai tinha um favorito, embora ele negasse veementemente. Mas, com o tempo, seu comportamento deixava isso cada vez mais óbvio. Enquanto meu relacionamento com meu pai sempre foi tenso, o vínculo entre ele e meu irmão só se fortalecia. Após o divórcio, quando decidi manter um relacionamento cordial com minha mãe e com meu padrasto, senti que meu pai começou a guardar ressentimento de mim. Ele ficou distante e frio. Acho que ele esperava que eu me comportasse da mesma forma que meu irmão, que não perdia uma oportunidade de falar mal da nossa mãe e do novo marido dela. Alguns meses após o divórcio, minha mãe se casou com meu padrasto, e eu fui sua dama de honra. Meu irmão, claro, se recusou a comparecer. Mas, apesar disso, minha mãe ainda tinha guarda compartilhada, o que significava que, gostando ou não, ele teria que passar metade do mês com ela. Durante essas 2 semanas, meu irmão era completamente intolerável. O comportamento dele era terrível, especialmente porque, ao contrário do meu pai, minha mãe nunca fez distinção entre nós. Não havia favoritos. Acredito que isso o incomodava, pois ele não conseguia se safar de suas atitudes ruins. Várias vezes, meu pai tentou pedir a guarda total, alegando que minha mãe e o marido estavam prejudicando meu irmão. As tentativas do meu pai de obter a guarda total não foram bem-sucedidas. Suas alegações não tinham fundamento, e ele acabou não conseguindo a custódia. Fico feliz por isso, porque, pelo menos com minha mãe, eu tinha um dos pais que realmente se importava comigo. Meu padrasto, por sua vez, era um cara muito legal. Eu não o odiava, de forma alguma. No começo, eu era muito jovem e confusa sobre como me sentir em relação à minha mãe, especialmente depois de ela ter traído meu pai. Mas, com o tempo, percebi que o mais importante era fazer o que me fazia feliz. E construir um bom relacionamento com minha mãe foi uma dessas coisas. Coloquei tempo e esforço nisso, e sou muito grata por ter feito isso. Tivemos bons momentos juntas, e mesmo com tudo o que aconteceu no casamento dela, ela sempre foi uma boa mãe para mim. No fim das contas, é isso que realmente importa. Infelizmente, perdemos minha mãe para o câncer há cerca de 6 anos. Sou imensamente grata por todo o tempo que tivemos juntas. Independentemente do que aconteceu entre ela e meu pai, ela foi uma mãe incrível. Nos seus últimos dias, meu irmão quase não estava presente, mas, pelo menos, ele a visitou algumas vezes. Acho que isso lhe deu um pouco de paz antes de ela finalmente falecer. Depois que minha mãe faleceu,
meu padrasto se mudou para outro estado, mas mantivemos contato. Cerca de um ano após sua morte, meu irmão recebeu uma oferta de emprego que exigia que ele se mudasse para Londres, e ele aceitou. Agora, ele mora lá e só volta uma vez por ano para visitar nosso pai por algumas semanas. É por isso que ele está aqui agora. Meu irmão e eu não nos falamos mais. Após a morte da minha mãe e a mudança do meu irmão, meu pai e eu finalmente começamos a melhorar nosso relacionamento. Ele se desculpou comigo por ter sido frio depois de descobrir o caso da minha mãe. Disse que, na época, se sentia traído e magoado por muitas coisas e acabou agindo de uma forma da qual não se orgulhava. Ele reconheceu que sempre havia dado mais atenção ao meu irmão, e foi isso que tornou nosso relacionamento tão tenso e difícil. Mas ele me disse que queria mudar isso e tentar reconstruir nossa relação. Nos últimos 2 anos, realmente começamos a nos dar bem, algo que eu nem acreditava ser possível. Parecia que as coisas finalmente estavam mudando. Por isso, pedi para ele me acompanhar até o altar no dia do meu casamento, e ele concordou. Eu sabia que ele ainda era muito apegado ao meu irmão, mas eu não me importava, desde que ele continuasse me tratando como uma filha que ele amava. No entanto, depois do que aconteceu recentemente, percebi que ele nunca me trataria verdadeiramente como uma prioridade enquanto meu irmão estivesse por perto. A única razão pela qual ele havia se esforçado para consertar nosso relacionamento era porque meu irmão estava longe, em Londres, e só voltava por algumas semanas por ano. Eu só era importante para ele quando meu irmão não estava por perto. Essa recente situação foi um duro despertar. Eu mal conseguia acreditar que meu pai estava realmente me pedindo para remarcar meu casamento em favor de uma viagem de acampamento com meu irmão. Naquele momento, fiz a única coisa que me ocorreu: concordei em adiar o casamento no calor do momento. Minutos depois de desligar a ligação com meu pai, eu já estava em outra chamada. Mas, desta vez, a ligação foi com meu padrasto, e eu pedi para ele me levar até o altar. Naquele momento, estava furiosa, e admito que o que fiz foi motivado por vingança. Estava tão magoada e decepcionada com meu pai que pensei que essa seria a forma certa de ensiná-lo uma lição. Meu padrasto já havia sido convidado para o casamento como um convidado. Afinal de contas, como eu já mencionei, ele sempre foi um cara muito legal, e eu nunca tive nenhum problema com ele. Além disso, ele foi a única pessoa que me ajudou a superar o funeral da minha mãe. Mesmo que não falemos com frequência, ainda somos próximos. Quando pedi para ele me levar até o altar, ele hesitou por alguns segundos. Acho que foi porque ele sabia que meu pai também estaria lá e se sentiu um pouco desconfortável com a situação. Mas, no fim, ele concordou. Eu não pensei muito sobre isso, para ser honesta. Achei que, mesmo que fosse uma atitude mesquinha da minha parte, meu pai merecia. Meu noivo concordou comigo, o que foi a validação que eu precisava. Durante a semana que antecedeu o casamento, meu pai mal se deu ao trabalho de manter contato, e eu sabia que isso era porque meu irmão estava de volta à cidade. O fato de meu irmão estar de volta à cidade só aumentou minha frustração e alimentou ainda mais a mágoa que eu sentia. Ontem, finalmente me casei, e como esperado, meu pai não estava lá. Até o último momento, esperei por algum tipo de milagre, uma aparição inesperada, mas isso nunca aconteceu. Meu padrasto foi quem me levou até o altar, e não me entenda mal, eu fiquei muito feliz com isso. Era o meu grande dia, e no geral, o casamento foi lindo. Estava feliz com o resultado. No entanto, a única coisa que não saiu como eu imaginava foi o que aconteceu depois. O fotógrafo tirou várias fotos, inclusive uma de mim caminhando pelo corredor com meu padrasto, mas como eu sabia que as fotos do fotógrafo iam demorar para ser entregues, pedi a um dos meus primos que tirasse uma foto pelo meu telefone. Enviei essa foto para o meu pai, esperando que ele ficasse bravo. Achei que ele ignoraria a mensagem, mas, para minha surpresa, algumas horas depois ele apareceu. Estava ocupada com o almoço de casamento e outras coisas, então, no começo, não prestei muita atenção à falta de resposta dele. Mas, por volta das 8 da noite, quando os convidados começaram a ir embora, meu pai finalmente chegou, acompanhado do meu irmão. Ambos pareciam exaustos, mas foi meu pai quem falou.
Ele me disse que sentia muito por não ter levado o meu casamento a sério e, agora que estava de volta, queria que eu fizesse outra cerimônia no dia seguinte, para que ele pudesse estar presente e, finalmente, me levar até o altar. Ele reconheceu que tinha sido desrespeitoso ao escolher continuar com a viagem de acampamento e pedir para eu remarcar o casamento. Ele admitiu que eu estava totalmente justificada em ter feito o que fiz. Ele realmente parecia arrependido de tudo e só queria mais uma chance. Disse que nem se importava se ninguém comparecesse, só queria uma nova cerimônia para ter a satisfação de me levar até o altar. Ele parecia tão desesperado por essa segunda chance que isso me deixou incomodada. Foi aí que comecei a me questionar: será que, se eu não tivesse pedido ao meu padrasto para me acompanhar, meu pai teria se importado tanto? Será que ele teria voltado tão rápido e se comportado dessa maneira se não houvesse essa substituição? Fiz a pergunta diretamente a ele, se ele teria agido da mesma forma caso o padrasto não tivesse ocupado o lugar dele. Ele parou para pensar, e isso foi tudo o que eu precisava. Ficou claro para mim que aquilo era mais a respeito do orgulho ferido dele do que a respeito de mim de fato. Então, disse que ele tinha me decepcionado profundamente e que eu não faria outra cerimônia só para agradá-lo. Ele teve sua chance, e desperdiçou. Agora, tudo o que eu queria era paz e tranquilidade, longe dele. Pedi educadamente que ele fosse embora, mas ele começou a se desmanchar em lágrimas, me implorando por perdão. Ele estava visivelmente abalado e disse que se arrependia por não ter me priorizado. Confessou que não acreditava que eu realmente seguiria em frente com o casamento sem ele. Assim que viu as fotos que eu mandei, ele e meu irmão pegaram o próximo ônibus de volta. Mesmo assim, eu mantive minha postura e disse que só queria que ele fosse embora para que eu pudesse aproveitar o resto do meu dia de casamento. Ele ficou visivelmente ofendido com o que eu disse e afirmou que eu estava sendo insensível, que não poderia simplesmente tratá-lo assim por causa de um único erro. Naquele momento, fiquei realmente irritada e respondi que, se ele pôde me tratar mal durante toda a minha vida, sem ter uma razão válida para isso, então eu também tinha o direito de fazer o mesmo com ele. Especialmente porque ele me deu mais do que várias razões ao longo dos anos. Tudo o que estava acontecendo com ele agora, ele merecia totalmente. Eu disse que queria que ele fosse embora e que fiquei feliz por ter pedido ao meu padrasto para me levar até o altar. Porque, mesmo que ele não fosse meu parente de sangue, pelo menos ele se importava comigo. Não era só para manter as aparências, como sempre foi com meu pai. Então, entrei em casa, enquanto ele continuava a chorar. Quando olhei pela janela, algum tempo depois, vi que meu pai e meu irmão já tinham ido embora. Agora que já faz um tempo considerável desde que tudo isso aconteceu, sinto-me um pouco mal pelas coisas que disse. Sinto ainda mais por tê-lo feito chorar. Me pergunto se pedir ao meu padrasto para me acompanhar ao altar em vez do meu pai foi realmente necessário, ou se eu estava tentando fazê-lo se sentir mal. Então, refleti bastante sobre tudo e cheguei à conclusão de que não tenho nada para me desculpar. Afinal, foi ele quem decidiu me pedir para remarcar meu casamento por causa de uma viagem de acampamento estúpida com meu irmão. Passei a vida inteira inventando desculpas para ele, e estou cansada disso. Não há mais justificativa para esse tipo de comportamento, e eu não tenho que perdoá-lo se não quiser. Embora eu me sinta mal por tê-lo feito chorar, não posso me culpar por isso. Mas, honestamente, existe um limite para o nível de maus-tratos que uma pessoa pode tolerar. E além disso, acredito que, depois de tudo, eu ganhei o direito de fazê-lo chorar, assim como ele me fez chorar tantas vezes durante minha infância e adolescência. Houve inúmeras ocasiões em que chorei por causa de como ele me tratou, mas nunca deixei ninguém saber disso, nem mesmo ele. E, sinceramente, duvido muito que ele mudaria algo, mesmo que soubesse. Estou muito satisfeita com a minha decisão de não voltar atrás. Conversei sobre isso com meu marido, e ele acredita que tomei a decisão certa. A única razão pela qual ele não havia dito nada até agora foi porque não queria influenciar minha decisão. Ele queria que fosse uma escolha completamente minha. Também discuti isso com meu padrasto, porque me sentia um pouco culpada por tê-lo usado como parte da minha vingança contra meu pai. Senti que devia a ele um pequeno pedido de desculpas por isso. Mas ele me disse que isso não importava,
porque depois do meu pai biológico, ele foi a primeira pessoa em quem pensei. E pensando bem, isso é verdade. Ele sempre esteve lá para mim, nos momentos mais difíceis, quando eu mais precisava de apoio. Além disso, eu realmente o valorizo profundamente, e essa é uma verdade que compartilhamos em silêncio, ambos conscientes do quanto significamos um para o outro. Saber que ele não se sente ofendido me traz alívio. E, enquanto ele estiver em paz com o que aconteceu, eu também posso estar. Já faz alguns dias desde o casamento, e meu pai tentou entrar em contato comigo várias vezes. Ele me mandou mensagens e tem me ligado pelo menos uma vez por dia, mas eu não respondi e nem abri suas mensagens. Nem sei o que ele está tentando me dizer, e sinceramente, não quero descobrir agora. Estou prestes a sair para minha lua de mel em alguns dias e quero manter minha mente longe dessas questões por um tempo. Finalmente chegou o dia da nossa viagem. Meu marido e eu partiremos para a nossa lua de mel amanhã. Hoje de manhã, quando meu pai me ligou, deixei o telefone tocar. Depois de alguns minutos, decidi dar uma olhada nas mensagens que ele havia me enviado até agora. Acho que já mencionei que ele tem me ligado todos os dias desde o casamento, sem falhar. Os horários das ligações variam, mas ele sempre liga. Até hoje, eu não havia lido nenhuma de suas mensagens, mas finalmente tomei coragem para fazer isso. Todas as mensagens eram muito parecidas. Embora ele as formulasse de maneiras diferentes, a essência era sempre a mesma. Ele estava arrependido de tudo e realmente queria consertar as coisas. Ele me disse que realmente me valorizava e sabia que não tinha sido o melhor pai até agora, mas que queria uma última chance para consertar as coisas. Também reconheceu que eu tinha todo o direito de estar chateada com ele, afinal, eu lhe dei muitas chances de mudar seu comportamento, mas ele sempre favoreceu meu irmão. Ele sabia que isso me magoava profundamente, mas, como meu único pai biológico vivo, ele queria muito fazer parte da minha vida. Disse que estava disposto a fazer o que fosse necessário para conquistar meu perdão. Fiquei muito triste ao ler aquelas mensagens, pois a situação era bastante perturbadora. Mas já havia decidido que precisava de um tempo longe dele. Depois de ler as mensagens, resolvi ligar para ele. Ele atendeu quase instantaneamente e começou a se desculpar, mas interrompi para dizer que estava apenas ligando para avisar que eu iria para minha lua de mel e precisava que ele parasse de me ligar e mandar mensagens por um tempo. Disse que tinha lido suas mensagens e sabia que ele estava arrependido, mas que as constantes desculpas não mudariam o que já havia acontecido. Tudo aquilo só servia para manter as feridas abertas, e eu não queria isso. Expliquei que, quando estivesse pronta para falar, eu entraria em contato. Por enquanto, eu queria que ele parasse de tentar falar comigo. Se ele ficou chateado com o que eu disse, não demonstrou na sua voz. Apenas me disse que entendia e que esperaria que eu o procurasse quando estivesse pronta. Agora, só consigo pensar na lua de mel e em como estou ansiosa para tirar minha mente de todo esse drama. Estamos no 3º dia da lua de mel, e meu pai tem cumprido sua promessa até agora. Ele não tentou entrar em contato comigo nenhuma vez. No entanto, para minha surpresa, outra pessoa resolveu aparecer na minha vida hoje, e sinceramente, era completamente indesejado e desnecessário. Estou falando do meu irmão, que me ligou esta manhã, sem aviso, para me dar uma lição sobre a importância da família. Ele disse que a maneira como eu estava tratando nosso pai era terrível e que eu deveria me desculpar imediatamente. A ligação veio de um número que eu não reconheci, provavelmente um telefone descartável, então eu nem percebi que era ele até ouvir sua voz. Minha primeira reação foi querer desligar, mas ele, como sempre, sabia exatamente o que dizer para me desestabilizar. Ele me acusou de ser alguém que foge dos problemas, e, de alguma forma, isso funcionou. Ele sabe como mexer comigo. Fiquei na linha, e ele continuou a falar sobre como eu não poderia simplesmente fugir da nossa família. Disse que, gostando ou não, nosso pai sempre seria nosso pai, e que meu padrasto jamais poderia ocupar o lugar dele. Essas palavras me atingiram de um jeito que eu não esperava. Não sei por que ele achou necessário dizer isso, como se estivéssemos revivendo os tempos do divórcio, escolhendo lados novamente. Com raiva, respondi que ele precisava se manter fora disso,
porque essa questão era entre mim e nosso pai. Ele então começou a culpar meu comportamento, dizendo que estava fazendo nosso pai sofrer, e que até a viagem de acampamento havia sido arruinada por minha causa. Ele reclamou que sua visita foi estragada e, de repente, essa situação, que era entre mim e nosso pai, virou algo entre todos nós. Como se isso não fosse absurdo o suficiente, ele ainda teve a audácia de dizer que sempre soube que eu era ciumenta dele. Segundo ele, eu descontava no nosso pai por causa desse ciúme. Eu fiquei pasma. A infantilidade, a arrogância, não pude acreditar no que estava ouvindo. Disse a ele que seu comportamento era exatamente o que eu esperava de um homem criança como ele. E esclareci, com firmeza, que eu nunca senti ciúmes dele. Na verdade, eu o desprezava. Mesmo que ele tenha uma carreira de sucesso, isso não muda o fato de que ele continua emocionalmente atrofiado. Não importa o que ele tenha conquistado, ele ainda é uma pessoa miserável e desagradável. Ele estava prestes a começar a discutir, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, eu interrompi. Disse que, se ele insistisse em discutir, só provaria meu ponto de que ele era miserável e estava desesperado para mostrar que não era. Então, desliguei a ligação antes que ele tivesse chance de responder, o que, por si só, foi bastante satisfatório. Eu sabia que não deveria ter falado com ele daquela forma, mas, pelo menos, senti que me vinguei. Decidi que, pelo resto da viagem, não atenderia a nenhuma ligação, a menos que fosse uma emergência. Alguns dias depois, voltei para casa após a lua de mel. Ainda estávamos no ritmo de férias, mas ontem meu marido precisou voltar ao trabalho, e eu também. Agora que estávamos voltando à nossa rotina, resolvi que era hora de confrontar meu pai e conversar com ele. Depois do trabalho, fui até a casa dele. Ele parecia surpreso ao me ver. Claro, meu irmão também estava lá, mas eu o ignorei completamente, pois ele não era importante para mim naquele momento. Pedi para falar com meu pai em particular, pois não queria ter essa conversa na frente do meu irmão. Eu sabia que ele não conseguiria ficar quieto e tentaria interromper a todo momento, e eu não tinha paciência para lidar com isso. Meu pai não pareceu muito contente com o pedido, mas acabou concordando. Nós fomos para o quarto dele, onde poderíamos conversar a sós. Quando estávamos lá, disse ao meu pai o quanto eu estava decepcionada com o comportamento dele. Expliquei que, nos últimos anos, eu sentia que estávamos finalmente melhorando nossa relação, e foi por isso que eu pedi para ele me acompanhar até o altar. Mas, quando ele me pediu para reagendar o casamento, eu soube exatamente onde estavam suas prioridades. Admito que foi um pouco mesquinho e vingativo da minha parte pedir ao meu padrasto para me acompanhar ao altar, mas ele é importante para mim de uma forma diferente. Eu disse ao meu pai que, até hoje, eu não sabia se ele teria aparecido naquele dia porque foi o meu padrasto quem me acompanhou, e ele se sentiu competitivo, ou se ele realmente se arrependeu de ter perdido meu casamento. Independentemente de quem estivesse ao meu lado no altar, eu disse a ele que isso realmente não importava mais, porque o que aconteceu não poderia ser mudado. Ele parecia muito abalado com isso, mas continuei. Disse que a única forma de lidarmos com tudo isso seria recomeçar do zero. Eu sei que algumas pessoas diriam que eu deveria cortá-lo da minha vida para sempre, mas isso não é realista. E, honestamente, eu não quero fazer isso. Como alguém que já perdeu a mãe para o câncer, eu sei o quão cruel a vida pode ser e como as pessoas podem ser tiradas de nós de repente. Apesar de tudo o que ele fez, dos erros e dos momentos ruins, também tivemos bons momentos, e eu não posso simplesmente desconsiderar isso. Mas, ao mesmo tempo, não posso ignorar os momentos difíceis. Decidi que precisava encontrar um meio-termo. Disse ao meu pai que estava disposta a dar-lhe uma chance de consertar as coisas, mas que, por enquanto, eu precisava de um pouco de distância. Quando eu me sentisse melhor em relação a ele e ao nosso relacionamento, poderíamos tentar reconstruir o laço de pai e filha que ambos desejávamos. Perguntei se isso era aceitável para ele, e ele apenas assentiu. Em seguida, me perguntou se poderia me abraçar antes que eu fosse embora. Nós nos abraçamos, e foi um momento cheio de emoção, mas eu me segurei e não deixei as lágrimas caírem até que estivesse sozinha, no carro.
Enquanto voltava para casa, revivi aquele abraço em minha mente. Para minha surpresa, ao olhar nos olhos do meu pai, senti que ele realmente havia aprendido a lição. Pela primeira vez, ele parecia genuinamente arrependido e disposto a mudar. Aquela mágoa e a distância que eu carregava por tanto tempo começaram a se dissipar, e no fundo, senti que as coisas poderiam ser diferentes daqui para frente. A emoção ainda estava presente, mas agora vinha acompanhada de uma sensação de esperança. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas, pela primeira vez em muito tempo, acreditei que seria possível reconstruir o vínculo de pai e filha que sempre desejei. Ele parecia pronto para ser o pai de que eu precisava, e eu, finalmente, estava pronta para dar essa nova chance a nós dois. Sinto que o pior já passou, e embora ainda haja muito trabalho a fazer, tenho fé de que, com paciência e amor, vamos superar tudo. Este é o começo de algo verdadeiramente novo para nós. Acredito que a protagonista fez o certo ao dar uma segunda chance ao pai, em vez de cortá-lo para sempre de sua vida. Como ela mesma disse, já perdeu a mãe, e seria extremamente doloroso perder também o pai. Mas e você, o que faria nessa situação? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por estar com a gente hoje no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Nos vemos em breve.